Um lugar inóspito, no fim do mundo. Assassinos em série, tortura, fantasmas. Não sai daí. Bem-vindos ao canal Que Por Aí! Hoje, mais um vídeo sobre Ushuaia, mas mais precisamente sobre o presídio de Ushuaia. Como eu contei para vocês nesse outro vídeo que eu fiz aqui sobre Ushuaia, foram os presidiários que construíram a cidade. Hoje, o presídio é um museu e é um dos passeios obrigatórios para quem visita a cidade. Afinal, a história dos dois está totalmente ligada. No vídeo de hoje, eu vou contar para vocês um pouco da história e das curiosidades do presídio, mostrar um pouquinho do que é o museu e, no final, contar as histórias paranormais que acontecem por lá. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos. Tem muito mais coisas sobre o Ushuaia e também de outros países que eu tive o prazer de conhecer. E não esquece de me seguir também nas minhas redes sociais, @aqui-por-aí, porque a cada semana que lança um vídeo novo aqui no canal, lá nas redes sociais eu coloco fotos e curiosidades exclusivas. Então segue lá para não perder nada. Vamos começar? O Presídio de Ushuaia, mais conhecido como Presídio do Fim do Mundo, foi fundado em 1902. Na verdade, pelo que eles chamaram de questões humanitárias na época, um presídio que existia na Ilha dos Estados, que era o Presídio Militar de Puerto Cook, que era conhecido por ser um presídio extremamente cruel, ele foi transferido para Ushuaia. No começo, o presídio eram somente casas de chapas e galpões, e ele era exclusivamente militar. Até 1911, o presídio foi militar. A partir desse ano é que o presídio começou a receber presos civis, na sua grande maioria reincidentes. Sabemos então que foram os presos os responsáveis pela construção da cidade. Afinal, quando o presídio começou a se instalar em Ushuaia, só existiam 40 casas, e foram os presos os responsáveis pela construção das ruas, pontes, edifícios, além da exploração dos bosques. Mas mais do que isso, foram os presos os responsáveis por erguer o presídio. De 1902 a 1920, as casas de chapas e os galpões se transformaram em 5 pavilhões, com 76 celas cada um. Além, é claro, de cômodos como cozinha, banheiro, escritório, oficina e etc. O presídio tinha capacidade, então, para receber 380 presos, mas sabe-se pela história que ele chegou a receber mais de 600 presos ao mesmo tempo. Outra importante obra realizada pelos presos foi o Trem do Fim do Mundo. Ele foi de extrema importância para a construção tanto da cidade quanto do presídio. Inaugurado em 1910, ele tinha 25 quilômetros de extensão e ia do presídio até o que hoje nós conhecemos como o Parque Nacional da Terra do Fogo. Pelo caminho, os presos iam recolhendo pedras e madeiras para as construções e lenha para o aquecimento do presídio. Mas acreditem, a maioria dos presos implorava para trabalhar, porque para eles era muito melhor estar ocupado com o trabalho do que sozinhos numa cela fria, muitas vezes a pão e água. Tanto é que o primeiro castigo que eles recebiam por mau comportamento era a proibição do trabalho. Os presos inicialmente eram então militares, depois reincidentes, e logo começaram a enviar para lá os presos condenados por crimes graves, com penas longas ou mesmo com prisão perpétua. Assim, Ushuaia começou a receber os presos famosos. Na verdade, eu não gosto muito de chamar eles de famosos, mas, enfim, aqueles que ficaram super conhecidos pela comoção que eles causaram ou pelas notícias da mídia. Entre esses presos famosos está o conhecido Matteo Banks, conhecido como o Místico. Ele foi o primeiro multi-assassino da Argentina. Na época ele chocou o país, o que infelizmente hoje talvez não fosse tão chocante, mas ele matou ao todo 8 pessoas, sendo grande parte da sua própria família. Foram 3 irmãos, uma cunhada, 2 sobrinhas e depois 2 trabalhadores das estâncias da família, que era um objetivo dele, né, ao matar essas pessoas, era ficar com a estância para ele. O mais sinistro é que ele, até a morte dele, declarou inocência.
Outro desses presos era um anarquista de origem russa chamado Simon Radawitsky, que matou com uma bomba colocada num carro um chefe da polícia e o seu secretário. Ele na prisão era meio como um herói para os outros presos. Mas além de ter sido preso, a cada ano que chegava perto da data do assassinato do chefe da polícia e do secretário, ele ficava recluso na cela pão e água. Era um castigo a mais que ele recebia. Foi mexer com a polícia, né? Mas a história que mais me chocou desses presos famosos é a de Caetano Santos Godino, o conhecido como El Petiço Orejudo. Ele matou com requintes de crueldade crianças entre 3 e 7 anos de idade, sendo que ele mesmo era praticamente uma criança. Quando ele foi descoberto e preso, ele tinha apenas 16 anos. Ele foi o serial killer mais jovem da história da Argentina. Horrível, né? E ele ficou preso anos no presídio de Ushuaia até a sua morte, que nunca foi bem esclarecida, mas dizem que ele matou um gatinho que ficava numa das oficinas do presídio e aí, por vingança, os outros presos mataram ele espancado. Bom, o que iniciou como uma questão humanitária logo se perdeu no objetivo, e o presídio de Ushuaia ficou conhecido como a Terra Maldita. Diziam que ir para lá era morte em vida, pior do que a própria morte. E isso não só pelo frio extremo ou pelo vento que cortava a alma, mas principalmente porque os presos eram todos misturados, independente da gravidade de seus crimes e todos tratados iguais. Foram vários os registros de maus tratos, os presos apanhavam, eram torturados, tinham trabalhos desumanos e os guardas muitas vezes eles eram sádicos. Por exemplo, eles jogavam os presos sem roupa na neve ou então jogavam baldes de água gelada sobre eles e deixavam eles presos nas celas sem poder sair. Fora os registros de assassinato, estupro, roubo e outros crimes terríveis que aconteciam dentro do presídio. Ainda que alguns tenham tentado, fugir não era uma boa opção. Afinal, o que eles tinham do lado de fora eram bosques e montanhas impenetráveis, um mar extremamente gelado e um frio extremo. Diziam que fugir era pior do que ficar. Mesmo assim, existiram várias histórias, e uma que nem é uma história bem de fuga, mas um preso chamado José Domingues, que foi condenado a 25 anos de prisão por assassinato, no dia que ele foi embarcar no navio que levava os presos de Buenos Aires até Ushuaia, ao passar pela prancha, para entrar no barco, ele se jogou no rio. Como ele estava usando nos pés umas algemas que eram extremamente pesadas, que são essas aí da foto que eu estou mostrando para vocês, ele afundou na hora, ou seja, ele preferiu se matar a ir para Ushuaia. Mas tiveram histórias de fuga sim. Teve um preso que conseguiu fugir e se escondeu no porão da igreja matriz. À noite ele subia para tomar água benta. Aí o padre começou a se dar conta que aquela água benta estava sumindo, estava diminuindo. Aí ele começou a tirar a água benta à noite. Com isso, o preso foi obrigado a sair em busca de água e foi capturado. Outra história é de um preso apelidado de Pipo, que fugiu e dizem que morreu afogado e congelado num rio que cruza o Ushuaia e desemboca no canal de Beagle. Nunca encontraram o corpo dele, mas o rio acabou sendo batizado de Rio Pipo. Bom, a verdade é que por mais que eles tentassem fugir, o máximo que eles conseguiam era alguns dias em liberdade. Depois, ou eles eram capturados, ou eles morriam, ou até mesmo eles pediam para voltar. O presídio de Ushuaia recebeu também presos políticos, e foram esses presos que iniciaram as denúncias sobre os horrores que aconteciam ali. E então, pelos mesmos motivos pelos quais o presídio foi fundado, em 1947, por razões humanitárias, ele foi fechado. Se transformou então numa base naval e posteriormente, em 1997, o prédio foi declarado Monumento Histórico Nacional e iniciaram-se então os trabalhos para transformá-lo em um museu. Dos 5 pavilhões, 4 atualmente fazem parte do museu. Conforme os mapas que eu estou mostrando aí para vocês, o museu conta com uma planta baixa e uma planta alta. Cada pavilhão abriga uma mostra ou uma exposição de temas diferentes. Por exemplo, logo que você inicia a visitação, ao passar pela recepção que fica no pavilhão 4, você acessa o Museu Marítimo.
Nele você tem muito da história de Ushuaia, a história do descobrimento da Terra do Fogo e dos índios que habitavam a região, os Jamanas. Essa canoa que eu estou mostrando aí para vocês, ela é uma réplica das canoas utilizadas pelos índios e ela foi testada de verdade na água antes de ir para o museu. Ali você tem o registro fotográfico e de vídeo desse teste, é muito bacana. E aí você tem também no Museu Marítimo réplicas e maquetes dos navios e barcos que tiveram alguma história pelas águas de Ushuaia. Vale a pena perder um tempinho aí lendo sobre a história e vendo essas maquetes que são perfeitas. Saindo então do Museu Marítimo, você acessa o corredor de celas desse pavilhão 4. Cada uma das celas apresenta um pouquinho de informação, um pouquinho da história do presídio e da cidade, né? Já que elas estão ligadas. Então, cada cela tem uma informação, seja sobre um preso, sobre um guarda, enfim. Ali você vai ver também a história dos presos famosos que eu contei para vocês e mais outras histórias. Terminando esse corredor, você sai no hall central do presídio e que dali, além de você poder descansar e fazer um lanche, aí você tem acesso a todos os outros pavilhões. E aí uma curiosidade é que até a lanchonete tem caras de prisão. O pavilhão 2 é uma galeria de arte, então ele tem uma coleção grande de obras de artistas e temas diferentes. Já no pavilhão 3, está a lojinha, né? Sempre tem que ter, e ela vende livros muito legais sobre a história do presídio, além das roupas dos presos também. E nesse mesmo pavilhão, no 3, tem uma parte para exposições temporárias. Então sempre tem a exposição de algum artista diferente ou de algum tema específico. Pelo hall central, você também tem acesso à área externa do museu, onde você encontra um pedaço do trilho original do trem que saía do presídio. Hoje, o trem não sai mais da cidade, ele sai de uma estação turística e tem um passeio que leva você até o Parque Nacional. Porém, isso eu conto para vocês num outro vídeo específico sobre o assunto. Do lado externo, você encontra ainda uma réplica do farol São Juan de Salvamento, que era um farol que ficava na Ilha dos Estados e que foi construído logo que começaram as expedições pela Patagônia. Esse farol serviu ainda de inspiração para o escritor francês Jules Verne para escrever o livro conhecido como Farol no Fim do Mundo. Retornando então ao hall central, você tem acesso ao pavilhão 1, que é o conhecido pavilhão histórico, onde você conhece o presídio tal como ele era. Tem um clima sombrio, frio, até um pouco assustador, mas você tem acesso então a todas as celas desse pavilhão e mais o banheiro. E aí dá para ter uma pequena sensação de como que era aquilo lá funcionando. Inclusive, é nesse pavilhão que as histórias e as lendas de terror acontecem, que já já eu conto algumas para vocês. Na planta alta do museu, você encontra ainda mais histórias interessantes no Museu Antártico. E são 19 salas com material histórico e biológico da Antártida. Tem também a continuação do Museu Marítimo, que apresenta mais salas anexas com histórias sobre navegações que chegaram em Ushuaia e histórias da cidade antes, durante e depois do presídio. Tem ainda o MAMU, que é o Museu de Arte Marino de Ushuaia, que apresenta uma coleção de obras compradas ou doadas que começou em 1975, ainda quando era uma base naval. E claro, no pavilhão histórico você tem a parte de cima, mas que você só consegue ver através de uma grade, porque por questões de segurança não é possível passar. O museu é um dos passeios imperdíveis, ou até por que não dizer obrigatórios, para quem visita Ushuaia. E ele é muito fácil de chegar pela sua localização, afinal ele está logo no começo da cidade e para quem se hospeda, por exemplo, na São Martim, que é a avenida principal da cidade, onde estão os principais hotéis, é fácil ir a pé até o museu. Ele fica aberto o ano todo, mas ele tem horários diferentes. De março a dezembro, o horário é das 10 às 20 e janeiro e fevereiro, das 9 às 20. Mas a entrada no museu é permitida só até às 19h30. O ingresso atualmente está custando 1.300 pesos para adultos e 900 pesos para estudantes, o que dá uma média de R$ 90 por adulto e R$ 60 para estudante.
Tem ainda um ingresso familiar, que é para 2 adultos e 3 menores de 18 anos, que custa 2.900 pesos, né, mais ou menos R$ 200. E menores de 12 anos não pagam. Sinceramente, eu não acho muito barato, mas vale considerar que o ingresso dá direito a 2 dias de visitação e que as visitas guiadas não têm custo adicional. Basta você estar no horário e no local de saída disponível e acompanhar o guia. Agora, se você for estar na cidade durante os meses de janeiro e fevereiro, tem ainda uma visita que é chamada de visita teatralizada. Os visitantes recebem uma roupa de presidiário e a partir daí eles vivem na pele como era ser um preso ali. Essa visita acontece no pavilhão histórico e ao final dela você recebe um certificado de liberação. Eu não sei dizer para vocês os valores dessa atração, mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês consultarem os valores e as datas disponíveis caso vocês tenham interesse. E como não podia faltar, o museu coleciona várias histórias paranormais que aconteceram lá dentro, especialmente no pavilhão histórico. São vários os relatos, inclusive de turistas, de terem escutado sussurros durante a visitação, correntes sendo arrastadas, batidas nas janelas, barulhos das portas, portas que abrem e fecham sem explicação, e há inclusive o registro de turistas que desmaiaram durante a visita. Mas a história mais famosa é a que conta sobre uma mulher vestida de branco que voa pelos corredores entrando e saindo das celas. A aparição dela foi registrada a primeira vez ainda quando o prédio pertencia à base naval. Numa noite fria, um soldado que estava de guarda observou uma mulher de branco no pavilhão 1. Suas roupas balançavam e ela sobrevoava o corredor inteiro. Apavorado, ele deu 2 tiros em direção ao fantasma da mulher. Até hoje é possível ver a marca dos tiros ao lado direito da 4ª cela do pavilhão 1. Na época, ninguém acreditou no soldado, que acabou sendo demitido e posteriormente internado numa clínica psiquiátrica. Depois, existiram outros registros de pessoas que também viram a mulher de branco e desconfiam que ela seja uma enfermeira que trabalhava cuidando dos presos e que morreu ao cair da escada no pavilhão 3. Outro fantasma que aterroriza o museu é o fantasma do Petiço Orejudo. São vários registros de pessoas que dizem terem visto o fantasma do Petiço. E há ainda alguns turistas que contam que tiraram fotos dentro das celas e que, ao revelarem as suas fotos, encontraram a imagem do Petiço Orejudo ao lado da pessoa. Já pensou? Volta e meia, o museu recebe a visita de caças-fantasmas. Sabe esses grupos que vão atrás de atividades paranormais? Pois é, na internet você encontra vários registros feitos dentro do museu. Alguns apresentam uns flashes de luzes que, conforme eles, não é explicado racionalmente. Verdadeiras ou não, o fato é que essas histórias tornam a visita ao museu ainda mais interessante. Eu vi muitas pessoas que têm medo de entrar no pavilhão histórico. Inclusive, eu recebi até uns olhares tortos assim na época por ter entrado com os meus filhos. Mas, gente, história é história. E nem sempre elas são bonitas, mas todas deviam ser conhecidas, né? E nossos filhos estão super acostumados a estar com a gente em todos os passeios e adoram saber de tudo. Então, se você tiver a oportunidade de visitar o presídio de Ushuaia, não deixa de entrar no pavilhão histórico, porque é muito legal, vale a visita. E é isso. Agora, se você já esteve lá no presídio, se vocês já tiveram de repente até uma experiência paranormal, conta aqui pra gente nos comentários, divide com a gente a sua experiência. E qualquer dúvida, qualquer pergunta, manda aqui nos comentários também. Repetindo, me segue lá nas minhas redes sociais, no @aqui_por_aí, porque vai ter uma curiosidade a mais que eu só vou contar lá. Então, amanhã vai estar saindo lá na rede social uma curiosidade a mais do presídio e também outras fotos que não estão aqui no vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo das histórias. Se você gostou, deixa um joinha aí pra mim, pra eu saber. E até o próximo!